Paz, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre como não cair na frieza espiritual. É muito importante isso, nós não cairmos na frieza espiritual. Nós temos sempre que andar constante, vigilante, como diz a Bíblia, né? Então hoje eu quero falar sobre como manter a chama por Jesus, aquela fome por Jesus sempre acesa. E como manter isso? Bom, primeiro vamos falar dos sintomas, né, que acabam tendo quando a gente está esfriando espiritualmente. Que seria, a primeira coisa, a gente perde a vontade de ir na igreja, a gente perde a vontade de estar em comunhão com os irmãos, porque a Bíblia diz o quão bom e quão suave, né, tem até um corinho que a gente canta na igreja, viver em comunhão com os irmãos. Então, esse é o primeiro sintoma normalmente, né, da frieza espiritual. Acaba se perdendo aquela vontade de estar na igreja, de estar no culto, de querer estar prestando aquele culto a Deus, adorando a Deus. Esse normalmente é o primeiro sintoma, perde-se a vontade de ir à igreja. Segundo sintoma, segunda coisa que normalmente acontece, a vida de oração começa a diminuir a frequência, começa a diminuir o tempo de querer estar a sós com Deus, porque, meus irmãos, a oração ela é vital para a vida do crente, do cristão, é estar em comunhão com Deus através da oração. Sem oração, o cristão não se põe de pé, de maneira alguma o cristão consegue ficar de pé sem orar, porque a oração é o que vai manter essa chama acesa, essa brasa acesa dentro de nós, essa fome por Jesus, de sempre querer mais Ele, de sempre querer mais da água, da fonte da vida que é Ele, sempre ter essa sede por Ele. E a oração é o principal elemento, a oração juntamente com a leitura da palavra, né? Isso são duas coisas que se casam, que se encontram, que se juntam, a leitura da palavra com a oração, né? Então, normalmente quando se perde essa vontade de orar, é porque já está esfriando espiritualmente. E quando se perde a vontade de querer buscar a Deus, de querer estar com Deus, né? E o que fazer então para manter essa chama sempre acesa, meus irmãos? Primeira coisa é logo cedo, pela manhã, quando se acordar, né? Pode até tomar aquele cafezinho, né? Mas antes de sair de casa, antes de fazer as coisas, os afazeres da casa, ou ir para o colégio, ou ir para a escola, ou ir trabalhar. Bom, seja o que for, antes de tudo isso, né, seja até cuidar dos filhos, antes de tudo isso, tirar um momento de oração com Deus. Essa é a primeira coisa que o cristão deve fazer, tirar um momento de oração pela manhã com Deus e meditar nas suas sagradas escrituras. Nem que seja ler pelo menos um capítulo antes de sair de casa. Leia um capítulo por dia antes de sair de casa. Tenha o seu devocional com Deus todos os dias. Porque, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa muito importante para não esfriar na fé e sempre ter essa chama dentro do peito acesa. Uma das coisas que temos que fazer é ter regras na nossa vida espiritual. Temos que ter regra em tudo, tem regras no trabalho, no serviço, na escola, na faculdade, na família, na alimentação, e tem que ter regra também na vida espiritual, né? Você não pode passar um dia sem orar e sem ler a palavra, não pode acontecer isso, porque durante o dia você comeu, você tomou água, você praticou exercícios, você teve que ir na escola, você teve que trabalhar, teve que fazer as coisas da casa. Então você teve que ter regras, e na vida espiritual também nunca deixe de passar um dia sequer sem orar e sem ler a palavra. Mesmo que você não queira, dobre o seu joelho, se você gosta de orar ajoelhado ou deitado mesmo, depende, isso é uma coisa muito pessoal, mas nunca deixe de passar um dia sem orar e sem ler as Sagradas Escrituras, porque é isso que vai te manter de pé no dia mal. É isso que vai te manter de pé no dia que você não estiver legal, no dia que você tiver que passar por uma grande provação, né? Porque a Bíblia diz que Deus prova os seus filhos, né? Então, meus irmãos, que você sempre esteja balizado com a oração, com a meditação nas Sagradas Escrituras,
Porque mesmo que você não queira, dobre seu joelho ou deite na cama para falar com Deus. Como eu disse, a maneira de cada um é pessoal, mas nunca deixe de orar a Deus e falar com Ele. O ideal, como eu disse, antes de sair de casa, faça isso. Durante o dia, fique pensando, meditando nas coisas de Deus, para não dar espaço, para o inimigo vir implantar seus pensamentos, as suas setas em seus pensamentos. E antes de dormir também, é sempre bom a gente dobrar os joelhos, agradecer pelo dia que teve, pela vida, pelo fôlego de vida. Muitas pessoas queriam ter esse fôlego de vida e não a têm mais, ou se tem, estão numa cama de hospital, num leito de hospital, e você está aí andando com braços, com mãos, com olhos, com ouvidos, com a boca. Você tem tudo isso perfeitamente em você. Agradeça isso todos os dias a Deus, pois isso é uma dádiva, é uma graça de Deus. E mais uma vez, termine orando e termine meditando nas Sagradas Escrituras. E quando for possível, sempre faça um jejum. Tenha um dia por semana regrado de fazer jejum. Eu não gosto, não consigo por muito tempo. Faça meio dia de jejum, pelo menos meio dia de jejum. Isso aí é como se fosse um turbo assim na sua vida de oração. Você está deixando de comer e está dizendo assim para Deus: Deus, eu não tenho tanta fome das coisas dessa terra, mas eu tenho fome de Ti, Jesus, porque Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és aquele que me comprou com o Seu sangue puro, carmesim, que diz na Sua palavra, diz que o sangue de Jesus ele é puro, porque Ele é puro. Então, meus irmãos, que nós venhamos a sentir Deus cada vez mais pertinho de nós, cada vez mais vivos dentro de nós, porque é isso que Ele quer fazer morada em você, Ele quer ter um relacionamento sério com você, mas tem que partir de nós primeiramente, porque Ele está sempre do nosso lado, Ele está sempre conosco, nos esperando, e Ele está à porta batendo. Basta a gente abrir ela e Ele entra e faz morada em mim e em você. Nunca deixe essa chama se apagar. Sempre aumente essa chama, esse fogo. O fogo, para ele se apagar, ele não precisa fazer nada. Basta a gente não botar mais lenha, não botar mais combustível no fogo, ele se apaga. Assim é a vida de oração, assim é a vida com Deus. Para acabar essa chama, esse amor por Deus, basta a gente não fazer mais nada. Que esse amor automaticamente por Deus, essa chama, essa fome de buscar a Deus, ela vai se acabando. Mas quanto mais lenha, mais fogo, mais carvão, mais combustível, mais álcool a gente botar no fogo, mais ele vai aumentar. Então Deus deu para a gente esses artifícios, essas ferramentas, que é oração, leitura da palavra e o jejum. Há 2000 anos atrás já foi escrito na Bíblia isso, e não existe revelação nem nada de novo que mude isso. Isso é a única coisa que mantém o cristão de pé. Oração, leitura da palavra e jejum. Se falarem alguma outra coisa para vocês, desconsiderem, meus irmãos, porque isso é que vai te fazer forte no dia da aflição, no dia da angústia, e vai te fazer ser cheio do Espírito Santo. Amém? Valeu, meus irmãos, era isso que eu queria falar. O vídeo já ficou grande, com 8 minutos e pouco, quase 9 já. Eu espero que vocês tenham entendido o recado, o que eu queria passar para vocês, que estava aqui no meu coração, que estava queimando, que estava ardendo para passar para vocês. Tá bom, meus irmãos? E põe nos comentários aí se vocês querem que eu fale de algum outro assunto. Tá? Valeu, fiquem na paz e até mais.